Espírito Santo está aqui. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 5. Capítulo de número 5, segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Os irmãos encontraram? Quem achou diz amém. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Estavam lavando? E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Somente até o verso de número 3, podem se assentar. Amados, o capítulo de número 5, segundo Lucas, ele fala sobre a pesca maravilhosa. Nós sabemos que há a pesca maravilhosa, e essa pesca maravilhosa, ela é distinta de João, capítulo de número 21, onde também fala de outra pesca. Essa é a maravilhosa. A pesca de João, capítulo 21, é a pesca milagrosa. E você vê, há uma diferença. A maravilhosa é diferente da pesca que foi feita em João, capítulo de número 21. A milagrosa, ela aconteceu em João 21. A maravilhosa aconteceu em Lucas, capítulo de número 5. Essa pesca, ela tem os seus motivos, ela tem os seus princípios, baseado numa visão de Cristo para com uma pessoa, a qual ele vai tornar pescador, mas de outra maneira. E você sabe, a base do texto, ela revela que Jesus queria ter um particular com o homem, e o seu nome é Simão, que também se chama Pedro, né? Simão Pedro. A palavra de Deus diz que Jesus, ele chama ele dentro do capítulo de número 5. Mas tem algumas coisas interessantes neste capítulo. O capítulo de número 5, versículo de número 1, é interessante que diz o texto que a multidão apertava. Veja que interessante. A multidão apertava a Jesus. E tem uma motivação no versículo 1, no tocante ao aperto. Por que eles estão apertando Jesus? Eu sempre faço pergunta no texto, porque a Bíblia sempre responde as perguntas. Pergunta para o texto e ele te responde. Por quê que eles apertavam a Jesus? Veja o verso de número 1. A resposta está clara. E o texto diz, o texto é muito taxativo, é enfático. A palavra de Deus revela que eles apertavam para ouvir a palavra. Olha o texto. Eles não estão apertando Jesus com segundas intenções. Eles não estão apertando Jesus pelas mãos. Eles não estão apertando Jesus pelos seus vestidos, não que seja errado. Mas eles não estão apertando Jesus porque eles estão numa situação que depende da mão. Eles não estão imprensando ele pela manifestação de poder. Veja o texto. Eles não estão imprensando ele para serem envoltos numa cobertura de glória. Eles não estão imprensando Jesus pela revelação. Eles não estão imprensando ele pela profecia, mas eles estão imprensando Jesus para ouvir. Porque o segredo não é falar, o segredo é ouvir. O mistério não está no que eu falo, o mistério está no que eu escuto.
É por isso que um dos cuidados maiores que você precisa ter é para quem você empresta os teus ouvidos. O que você anda ouvindo? Quem é que te ensina? Quem tem palestrado ao teu coração? A sua mente está aberta, a porta da mente está aberta para ouvir o quê? Para ouvir que tipo de assunto? No tocante à palavra, no tocante à área musical, porque hoje, no meio evangélico, existe um número de pessoas que se levantam para dizer que não tem nada a ver ouvir música secular, tocar músicas seculares. A Bíblia revela que Davi era ungido para agradar a Deus, e tem uma diferença. Tem uma diferença. Quando Davi dedilhava a arca, o espírito maligno que foi enviado pelo próprio Senhor, que entrou no corpo de Saul, saiu. É verdade. Porque tem muitos que tocam, mas não tem óleo e não tem unção. E eles querem tocar no altar e também querem tocar nos palcos. Porque altar não é palco. Altar é lugar onde Deus fala. Palanques e palco é lugar de show. E show você faz em qualquer lugar, por qualquer circunstância, a fim de agradar um público expressivo, um público exclusivo. Mas a igreja não. A igreja, ela agrada a Deus. E do altar a palavra rema é ecoada ao coração daqueles que querem ouvir. Então vale a pena ressaltar e salientar que a igreja, ela precisa ter os seus ouvidos aguçados aos lábios daquele que tem palavra de vida eterna. Você vê que Pedro, os discípulos disseram, quando Jesus acabaram de dar um sermão um pouco mais apertado, no sentido de apertar aquilo que estava meio solto, um sermão mais profundo, no sentido de aprofundar o conceito, porque Jesus cortava a carne para entrar na alma e no espírito. Então ele estava fazendo um corte reto. Ele cortava a carne para falar na alma e no espírito. Aí quando Jesus falou, a Bíblia diz que uma multidão se aparta de Jesus. Porque a mesma mensagem que Jesus prega, ela tanto aproxima uma multidão, mas ela também afasta uma multidão. Existem aqueles que vão ouvir a palavra de Cristo, que traz vida eterna, não tem dúvida sobre isso. Ponto final. A palavra de Cristo traz salvação, não há dúvida sobre isso. Ponto final. A palavra de Cristo esclarece, não tem dúvida quanto a isso. Ponto final. Mas a mesma mensagem que entra no ouvido de uma multidão que o imprensa, porque quer ouvir ele falar, também existe uma multidão que quando escuta a voz de Jesus ecoar, ele se afasta. Porque para uns a palavra de Jesus é dura. Duro é este sermão, quem pode resistir? Mas o apóstolo Pedro, junto com seus conterrâneos e companheiros de ministério, olharam para o mestre. Jesus disse: vocês também não vão? Porque Jesus sempre dá opção. Escuta com atenção. Jesus sempre dá opção. É opcional. Jesus não pega ninguém à força. Você é obrigado a ser meu servo, é pegar ou largar. Ele olhou e vocês também não vão? Vocês não vão não? Ó, Pedro, Tiago, João, Tomé, está lá. Tiago, filho de Alfeu, André, está lá. Todos eles, os 12 discípulos, Judas, todos eles estavam ali. Jesus deu a eles a chance deles meter o pé. Mas a Bíblia diz que eles olharam. E Pedro, tomando autoridade, disse: para onde iremos nós, Senhor? Olha o texto: para onde iremos nós? Ou seja, não existe segunda opção, não existe alternativa. Mas ele afirma: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu é exclusividade, é decisão que eles tomaram, dizendo: somente da boca de Cristo tem palavra que salva. Valeu, glória a Deus. Somente da boca de Cristo tem palavra que vivifica.
Somente na boca de Jesus tem palavra que santifica. João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Só a palavra de Cristo é escudo. Provérbios 30, versículo 5, a Bíblia diz que é escudo para todo aquele que nele crê. E ainda toda a escritura é pura. Ela é pura, ela é incontaminada. Ela não está contaminada com nada. Segundo, ela é incontaminável, porque ninguém pode colocar nada contaminado aqui. Porquanto disse mesmo Jesus: se alguém colocar ou tirar, também aquele que coloca será que acrescentar alguma coisa que não vai gostar, e aquele que remove também será tirado, e inclusive perderá o direito de entrar aonde deveria entrar, que é no reino do seu Pai. Então aquele que tira também é tirado, aquele que acrescenta ser-lhe-á acrescentar uma medida, que alguém pode não gostar, mas ela é regalada, ela é transbordante, ela também é sacudida, é uma medida de cima. Então não tira nada e não coloca nada, mas a palavra de Deus, ela diz que ela é pura, ela purifica. João capítulo 15, versículo 3: vós estáis limpo pela palavra que tenho pregado. Veja que a palavra limpa, oh aleluia. João capítulo 12, versículo 48, a palavra julga, e a Bíblia diz que ela julga corretamente. Jesus disse: eu não vim ao mundo para julgar, eu já tenho que eu julgue. A palavra que eu tenho pregado, a palavra julga todas as coisas corretamente. A palavra, ela é vida. Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela é viva, é como um rio, ela é eficaz, ela entra e resolve. A Bíblia diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante de qualquer espada de dois gumes ou dois fios. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, transpassando juntas em medula. Ou seja, a palavra que Jesus prega, ela entra no corpo, ela fala da alma, visita também o nosso espírito, ela vai transpassando juntas em medula, ou seja, ela cura o corpo abatido. Para onde você quer ir? Se a palavra que Jesus fala, quando você está doente, ela entra na tua patologia humana, vai lá na tua célula dificultosa, que está com deficiência, que não está conseguindo produzir e multiplicar a célula. Jesus entra lá na corrente sanguínea, ele entra, passa na patologia humana, ele vai lá na medula, ele vai mexendo em todas as partes do teu corpo. Ela fala com a célula, a palavra fala com qualquer órgão que está precisando ouvir a palavra de Deus. Ora, ou você esqueceu que está escrito em Ezequiel capítulo 37, que no período do vale de ossos secos só tem uma coisa que resolve, é a palavra de Deus. Deus disse: profeta, o que eu faço, Senhor? Eu vou pedir que desça fogo do céu? Não. Profeta, o que eu faço, Senhor? O Senhor vai me levar entre o céu e a terra? Também não. Profeta, o que eu faço, Senhor? Deus disse para ele: fala a minha palavra sobre os ossos, profetiza a minha palavra sobre os ossos secos. Aí a Bíblia diz: então eu profetizei como ele me ordenou, bendito seja o nome do Senhor. E assim que ele profetiza, houve um barulho de um ruído, como de um vento. Você conhece esse vento, não conhece? Aí a Bíblia diz que ele entrou lá no meio daquele vale de ossos secos, e entrou e falou. Sabe aonde que falou? No menor osso do corpo, chamado martelo, que fica dentro da onde? Do ouvido. Porque Deus começa a fazer um milagre, não é quando você fala, mas é quando alguém escuta. O milagre começa a acontecer quando você vê que tem um vale de osso seco, para resolver o lugar onde só tem osso sequíssimo, ou seja, o estado está avançado, o negócio é feio. Sempre vai vir com a palavra. Quando a Bíblia diz que Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele não disse através de outra coisa a não ser pela palavra. Ele não disse para Marta que iria fazer um milagre de acordo com a vontade dela, mas ele disse: eu vou ressuscitar a Lázaro. Ela pensou que Jesus iria ressuscitar Lázaro apenas no futuro. Ela olha para Jesus e diz: mestre, se tu estivesses aqui, pronome está ligado ao verbo passado. Se tu estivesse, verbo passado, ou seja, se tu estivesse
estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse para ela: Marta, eu vou ressuscitar teu irmão. Ela pula para o futuro. Tem muito crente assim, ou vive do passado ou vive do futuro. Ela olha e diz assim: eu sei, Senhor, que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Jesus olhou para ela e disse: Marta, você está entendendo tudo errado. Você está achando, Marta, que a ressurreição é uma manifestação, Marta. Você está pensando errado, Marta, porque você está acostumada com o movimento, senhorita Marta. Mas a minha palavra, Marta, é essa: eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Não é a manifestação, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aonde puseram ele? Está ali. Olha a palavra. Tira a pedra, remova a pedra. Assim que remover a pedra, só na palavra. Olha ele olhou e disse assim: Lázaro! Tinha vários Lázaro lá, mas quem é chegado de Jesus? Porque quem tem ouvido ouça o quê? O que o Espírito diz. Você acha que só tinha um Lázaro ali? Mas Jesus falou com Lázaro, que era irmão de Maria, irmão de Marta. Aquele que era chegado de Jesus, que abria a porta da casa, e todas as vezes que Jesus ia lá, tinha banquete sobre aquela mesa. Quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora, o amigo de Jesus ouviu. Imagina você, lá na região espiritual, a voz ecoou dentro daquele lugar. Ela passou onde estava o Hades estava na parte de baixo, foi lá na parte de cima, onde o anfitrião da casa é Abraão. A voz entrou lá. Eu acredito que Abraão disse assim: olha, o meu amigo, seu amigo está te chamando. Eu conheço essa voz, foi a mesma que falou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz é do meu Senhor. Eu também conheço. Lázaro deve ter dito: eu também sei quem é. Olha, Abraão, ele fica sempre na minha casa, ele entra na minha casa, eu recebo ele, é verdade? É verdade. Ele se assenta na minha mesa, ele come comigo, eu conheço a voz dele, eu tenho intimidade com ele, eu sou íntimo dele, ele também é íntimo meu. E ele está me chamando, eu preciso sair. Porque todas as vezes que ele falou comigo, automaticamente eu obedeci. Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que ele saiu. E como que Jesus fez isso? Pela palavra. Então, quando você escutar a palavra de Deus, veja, a multidão aperta Jesus para ouvir a palavra de Deus. Apocalipse 1, versículo 3: bem-aventurado aquele que ouve e o que guarda. O que guarda é aquele que medita nas Sagradas Escrituras. O que guarda é aquele que aplica no seu cotidiano, no seu coração e no seu dia a dia. Aquele que aplica ela é aquele que está guardando e está fazendo a palavra tornar vida. O apóstolo Paulo diz: eu trago à memória as coisas que me dão. Será que tem alguma coisa maior do que a palavra de Deus para te trazer esperança? Será que tem alguma coisa maior do que a palavra da salvação? Será que tem alguma coisa maior do que a palavra que refrigera, a palavra que santifica, vivifica? A palavra de Êxodo, capítulo 15, para os enfermos, versículo 26: eu sou o Senhor que te sara. Será que tem alguma coisa que no tocante ao enfermo que está ali na cama, está sentindo dor, está sentindo problema? O médico diz: olha, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, mas eu não tenho mais o que fazer. E aquele que está ali é cristão, e aí ele ouve a palavra que ecoa dentro dele. Qual, pastor? Aquela que está escrito em Isaías capítulo 53, dizendo que ele levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Será que existe uma palavra de transformação para o pecador, que quando ele ouve a palavra do mundo, desanima ele, joga ele de cara no chão, bota ele pior do que ele já está? Mas quando ele entra na casa de oração, ele escuta uma palavra de Deus que entra dentro do coração dele, e Deus diz para ele: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu ia me matar, mas eu não vou mais fazer isso, porque eu ouvi aquela palavra. Eu vou negar, a minha vontade era pendurar e morrer,
mas eu escutei ecoar no meu coração, eu vou renunciar. A segunda coisa que ele diz: tome a tua cruz, ou seja, em vez de eu ir lá para o sepulcro, ter uma cruz para me carregar, eu vou carregar porque ainda não é a hora de eu morrer. Se é para me carregar a minha cruz, é que não chegou a minha hora. Terceiro, ele diz: e a palavra ecoa no coração do pecador, e o pecador escuta ecoar, segue. Eu estava indo em direção ao sepulcro, eu ia agora para o cemitério, mas tem uma palavra que ecoou no meu coração dizendo: segue-me, eu vou seguir. Eu vou seguir. Quando entra na igreja, nem se tem uma palavra melhor do que essa. Quando você escuta a palavra de Deus, a palavra de vida eterna, Jesus que diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas eu estou carregando um peso tão grande, mas Jesus está dizendo: eu tenho alívio para você. Pastor, eu estou tão abatido, mas eu tenho alívio para você. Aí a palavra vem: outra carga vos não porém. Oh, aleluia. Deus olha os animais e está dizendo: vocês estão colocando peso em cima dos animais. Os meus animais que eu criei estão sofrendo aí, que as imagens que vocês estão colocando em cima deles, para andar para lá e para cá, eles estão sofrendo. Se Deus tem misericórdia dos animais que carrega as imagens, que causa peso, causa dano, imagina de você. Como Jesus vai dizer, nós que temos chamado, como a palavra de Deus diz, que fomos chamados para a salvação, que fomos chamados para seguir Jesus, que fomos chamados para viver pela fé. Aí a Bíblia diz que nós somos chamados também de homem de pequena fé. Mas quando você olha, Jesus fala em Mateus capítulo 6, ele vai dizer que nem os animais, que o próprio Pai veste eles, coloca a tonalidade de cores em suas asas, o seu parecer, cada um é de acordo com a sua vontade. Ele diz: olhando para os campos, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu assim. Olha os animais, os pássaros não serem, não precisa plantar coisa nenhuma, não serve. Mas todavia, olha como que o Pai tem cuidado dos pássaros. Imagina de vós, homens de pequena fé. Olha o cuidado dele. Aí você está lá: Senhor, não tenho nada. Deus vai dizendo: mas eu tenho. Senhor, eu estou fraco. Aí Deus vai dizendo: eu sou forte. Senhor, eu estou caído. Aí Deus vai dizendo: eu estou de pé. A multidão imprensava Jesus, eu saio daqui agora, e a multidão imprensava Jesus para ouvir a palavra de Deus. E veja o texto: eles estavam juntos ao lado e ouviam a palavra de Deus que ecoava através dos lábios do Mestre Jesus. Talvez na sua tradução está mar, mas não é mar, era um lago mesmo. As ondas que eram produzidas ali também, como outros textos que mostram que outros lugares que Jesus estava não era de fato o mar, mas as ondas eram provocadas pelo vento. E nesse lugar, a palavra de Deus diz que nesse lago tinha uma multidão que estava ali para ouvir a palavra de Deus. Versículo de número 2, veja o texto. Jesus agora vai olhar e viu estar 2 barcos junto à praia do lado. Olha, Jesus está olhando agora as coisas que tem ali. Ele já viu a multidão, ele já viu que o povo está ali, o povo imprensado ele agora para ouvir a palavra. A primeira visão de Jesus é para o coração e para os ouvidos, porque no coração se aplica a palavra, pelos ouvidos se escuta a voz dele ecoando. Jesus está olhando o coração daquele povo e os ouvidos, e a atitude. São 3 visões. A primeira visão é para os ouvidos, a segunda visão é para a mente, a terceira visão é para a atitude, que é imprensar o mestre para ouvir. Agora Jesus também vai ter uma atitude, ele prega. A segunda atitude, Jesus ele vai olhar o que está ao redor, ele olha e vê que tem ali 2 barcos junto à praia do lado. Olha o texto. A terceira coisa que Jesus vê: eles estavam ali lavando as redes. Havia alguns pescadores que estavam lavando as redes. E a palavra de Deus diz que eles lavavam as redes. Por quê? Porque eles estão se preparando para voltar para sua casa. É o final de um dia de trabalho. Por isso que eles lavavam as redes. Eles só faziam isso no final do seu expediente. Eles estão terminando, lavavam as redes
eles estavam se preparando para voltar para casa. Olha o verso 3. Jesus olha e entrando num dos barcos, ele entra num dos barcos. Você vê que Jesus vai sair da praia e ele entra dentro de um dos barcos, porque aqui dentro do texto Jesus está olhando para algumas coisas, e nós vemos ali o barco, nós vemos os pescadores e nós vemos as redes. Mas tem uma coisa que está faltando, que Jesus não vê. Tem um elemento que é fundamental para eles e não está presente, que são os peixes. Jesus olha, ele está observando tudo, ele entra dentro do barco, ele pede permissão, entra, pede que eles se afastem só um pouco da praia. Olha o texto. Jesus pediu que o afastasse um pouco da terra. Você vê que Jesus ele também se preocupa muito em momentos oportunos em pedir alguma coisa para eu e você. E às vezes Jesus está te pedindo alguma coisa, e veja o que Jesus está pedindo para Simão. Ele pede que Simão se afaste um pouco da terra. E às vezes o que nós estamos precisando fazer é obedecer a Jesus. Você vê que Jesus ele está tirando Pedro de perto da praia. A segunda coisa, Jesus está tirando Pedro de perto da multidão, porque nem sempre a multidão está ali para te ajudar. Elas estão por causa de Jesus, mas às vezes a multidão atrapalha alguém ouvir a voz de Jesus mais pessoal. E o que Jesus tem para falar para Simão, a praia não pode ouvir, a praia só pode ver. Eu vou repetir: o que Jesus vai falar com Simão, a praia não pode ouvir, ela só pode ver. Tem pessoas que não vão poder escutar o que Jesus tem para falar para você, e é por isso que Ele está dizendo para você hoje, que Ele está te chamando para você se afastar só um pouquinho da multidão. Em segundo lugar, Ele está te chamando para você tomar uma decisão e se afastar só um pouquinho da terra. Sabe por que Jesus está querendo te afastar da terra? É porque Ele quer falar mais próximo de você. Mas se você estiver muito apegado na terra, é difícil você ouvir Ele, porque as coisas deste mundo, as coisas desse século, as coisas daqui da terra atrapalham você ouvir e atrapalham você viver milagre. Se Pedro não entrasse naquele barco com Jesus e se afastasse da praia, isso que está escrito aqui, Pedro não poderia vivenciar no tocante ao capítulo 5, a pesca maravilhosa. A palavra de Deus revela que Jesus queria fazer algo com Pedro, era longe dos holofotes, distante da multidão, um pouco longe da praia. Veja que Jesus só diz para ele: olha, Pedro, afasta-se um pouco da praia. Olha o texto. Ele se afasta. A primeira coisa que Jesus pede é para ele se afastar só um pouco, porque o que Jesus vai fazer agora, a multidão imprensava muito nele e tomou o espaço total daquela praia. Então ele pede o barco emprestado. Você sabe quem é o dono da praia? Você sabe quem é o dono dessa praia? Sim ou não? Você sabe quem é o dono da praia? A Bíblia vai mostrar, e você entende: do Senhor é a terra e sua plenitude, e tudo que nela está, tudo aquilo que você pode ver. O Senhor é dono de tudo. Jesus é dono da praia. E olha bem, se afasta um pouco da praia. A Bíblia diz que Jesus vai pegar aquilo que não é dele. A madeira foi ele que fez, a árvore, não as tábuas que foram colocadas naquele barco. Aquele barco tem dono, é de Simão, mas Jesus está pedindo emprestado. Me empresta teu barco, se afasta um pouquinho. Essa multidão que está aqui, ela veio para me ouvir, e agora eu vou falar utilizando as minhas habilidades que eu tenho, que você não conhece. Eu vou usar o vento, eu vou usar o vento ao meu favor, eu vou me posicionar melhor dentro do barco. E todos que estão aqui me imprensando já não vão mais me imprensar, eles vão ficar agora me ouvindo, eles vão olhar e vão ouvir o que eu tenho para dizer, eles vão me olhar, eles vão agora olhar para mim. A Bíblia vai dizer que nós temos que olhar para Ele, olhar para Ele. O próprio Moisés, ele diz que o Senhor exigiria um profeta a Ele, eles deveriam olhar e deveriam ouvir, porque esse seria o enviado
enviado de Deus, é o próprio Jesus que Moisés batizou em Deuteronômio. Agora o próprio está ali. Eles estão olhando e eles estão ouvindo. A Bíblia diz que Jesus pega o barco e começa a ensinar de dentro do barco. Agora veja, Pedro já está do seu lado. Olha como que a vida de Pedro já começou a mudar. Pedro só estava com seus amigos, companheiros de trabalho, mas agora quem está junto com ele é o próprio Jesus. Olha quem entrou dentro daquele barco. Olha como é que Jesus está mudando a vida de Pedro. Às vezes você nem está vendo, mas só que você se afastar da multidão, Jesus já está contigo dentro do barco. Jesus já está andando com você. Vale a pena, meu irmão, vale a pena. Glória, vale glória. Só do dia que você se entregou para Jesus e que você se afastou daquelas pessoas que você considerava muito, só que ele não tinha poder de te levar para a vida espiritual que Jesus está te levando. Você se afasta da terra e você começa a andar com Jesus. Se afasta do mundo e você começa a andar com Jesus. Você sai do meio da multidão para andar com Jesus. Eu me lembrei da palavra de Deus em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Enoque andou com Deus, Deus para si o tomou. Vale a pena. Quem anda com Jesus não permanece na terra. Vale a pena. Quem sai do meio da multidão para andar com ele não fica aqui na terra. Quem anda com Jesus acha morada no céu. Quem anda com Jesus vai levar a sua vida para cima. O nível começa a mudar. Enoque andou com Deus, e quem anda com Deus não fica aqui. Deus para si o tomou. A igreja do arrebatamento não é uma igreja que está enxertada de mundanismo, não é uma igreja lançada com o mundo. A igreja do arrebatamento é a igreja que anda com Jesus. Quem anda com Jesus não fica aqui. Quem anda com Jesus tem uma nova dimensão preparada. E você está disposto a andar com Jesus? E aí? É pegar ou largar? Vai deixar Jesus entrar nesse barco teu ou não? Vai deixar Jesus entrar com você? Porque uma vez que ele entra, ele vai começar a ensinar. Ele também continua ensinando de dentro do teu barco a multidão que está na praia. Ele quer usar o que você tem para ensinar aqueles que estão no limite. Ele quer ensinar através daquilo que você tem. E aí, você quer deixar Jesus usar aquilo que você usa para ganhar, para Jesus usar para alguém entrar também no caminho da salvação? Está disposto a usar o teu barco, o teu ganha-pão, para emprestar para Jesus? Pastor, mas Jesus vai lançar redes? Não, Jesus não anda com redes, ele anda com a palavra. Ele anda, ele anda debaixo da unção. Ele não anda com rede, porque ele não precisa de rede, ele precisa do teu barco. O que Jesus quer não é a rede, é o teu barco. Aí a Bíblia diz que Pedro vai emprestar. Jesus começa a olhar para a multidão que está na praia e começa a ensinar. Quando a multidão começa a aprender, ele agora está satisfeito com a ministração que ele deu. E aquele povo que está na praia está estupefato, boca aberta, recebendo a palavra. Jesus vai mudar o nível de novo. Ele olha agora para Pedro. Olha o versículo de número 3. Pedro estava ali, junto com Jesus. A Bíblia diz que então Jesus se assenta, ele ensina, Pedro está dentro do barco, está junto com ele, a multidão está lá. Olha o versículo 4. E quando acabou de falar, foi quando Jesus olhou e disse: estou satisfeito, eu já ensinei o que eles precisavam comer hoje. Disse, olha como quem ele está dizendo agora. Disse a quem, irmão? Porque primeiro ele ensinava a multidão, mas agora ele vai dizer a Simão. Porque vai chegar um momento, tem hora que Jesus ensina ao auditório, mas tem hora que ele pega alguém de dentro do auditório. Tem momento que Jesus olha para o auditório todo e fala com todos, mas tem um momento que ele pega alguém de dentro do auditório. Porque Jesus está falando: Pedro, chega mais perto de mim, que eu quero que você ande mais perto de mim. Porque eu quero mudar a sua logística, eu quero mudar teu entendimento, eu quero mudar teu pensamento, eu quero mudar tua visão espiritual, eu quero mudar. Pastor, mas Pedro, o que Pedro tem para oferecer a Jesus? Muita coisa. E talvez você está dizendo: pastor, o que eu tenho para oferecer a Jesus? Muita coisa.
Você olha para o versículo número 4, Jesus olha para Simão Pedro e diz assim: olha, faze-te ao mar alto. Ou seja, distancia um pouco mais. Agora nós vamos entrar, vamos sair daqui, da onde a água está bem rasa, vamos para um lugar mais fundo. Jesus está dizendo para ele: olha bem, e tudo é pela palavra. Escute bem, tudo que está acontecendo no texto está acontecendo pela palavra. Aí Jesus diz para ele: faze-te ao mar alto. Automaticamente ele obedece. Aí o texto diz que ele vai elevar o seu nível de profundidade. A comunhão, ela começa a mudar. Agora Jesus está falando a Pedro, e diz o texto que Jesus ouviu da boca de Pedro o sim, e Pedro obedece. Olha agora: e lançai as vossas redes para pescar. Eu não sei porquê. Por que Pedro tinha que responder? Por que Pedro tinha que falar alguma coisa aqui? Versículo 5. E respondendo, é Pedro que vai falar. Mas para que ele vai responder? O mestre está dizendo: vai até o mar alto. Ele foi. Quando chegou lá, lançai as vossas redes para pescar. É a hora que Pedro abre a boca. Até agora estava tudo bom, estava tudo certo. Mas para que Pedro vai abrir o bocão? Porque Jesus não está afim de ouvir nada da boca dele. Ele não está pedindo uma resposta. Ele está orientando, ele está ensinando, ele está instruindo. Não é para discutir, não é para discordar, é para aplicar. Aí o texto vai dizer que naquele momento, respondendo Simão, disse: olha bem, ele ainda chama Jesus de mestre. Mestre! Parece que ele é aluno. Terríveis, discípulo. Parece que ele é aluno. Mas o aluno, ele deveria obedecer, sim ou não? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, veja que quando eu disse que eles estavam lavando a gente é para ir embora. Trabalhando a noite toda, não apanhamos nada. Nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. Não, mas ele vai lançar, mas por que ele teve essa pausa? Para quê? Está vendo? Tem hora que você não precisa ficar redarguindo nada com Deus. Você não precisa ficar ali, não. É obedecer. Jesus falou: lança a rede, lança a rede. Jesus falou: vamos até o outro lado, vamos até o outro lado. Quem está convidando vai deixar você para trás? Quem está dizendo lança a rede vai deixar a rede pura? Para que eu vou retrucar com ele? E se ele está falando? Sabe por quê? Pedro esqueceu que ele era dono do barco, que ele era dono da rede, mas tem alguém que está dentro do barco que é dono da água. Tem alguém que está dono do barco que é dono da água. Vou repetir: tem alguém que está dentro do barco que é dono da água. Pedro esqueceu que aquela praia tem dono, aquela praia de Jesus. Pedro esqueceu que os peixes que estão dentro daquela água têm dono. Algumas coisas Pedro esqueceu. Quando você está focado só na rede vazia, você esquece que é o dono do mar, que faz a sua rede se encher. Quando você está com o olho somente nas coisas temporâneas, nas coisas que são temporais, nas coisas que são passageiras, igual chuva, daqui a pouco para. Quando você fica olhando, a Bíblia diz, Salomão escreveu Eclesiastes capítulo 9: quem fica sentado olhando para o vento nunca prosperará. Quem fica olhando o tempo e fica olhando só o vento passando, no tempo, estou olhando para o vento soprando para cá, e agora o vento soprando para lá, que bonito, o dia inteiro olhando o vento. Aí Salomão diz: nunca prosperará. Aí ele diz: lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias acharás. Você lança, aí você fica aguardando pela fé, e depois de muitos dias, mas chega a hora que a chuva vem, ao rio, ele vem, ele enche aquela terra, tapa a sua semente. Depois de muitos dias ela vai brotar naquela terra, o sol vai bater, seca aquela água, e depois de um tempo ela vai começar a brotar, vai brotar, vai brotar, vai brotar, vai brotar, vai brotar. Ela vai começar a crescer. Quando as águas do Nilo baixam, é sinal que quando as águas do Nilo estão baixando o nível, significa que vai produzir a terra. O sol vai bater sobre ela, ele vai secar. Aquele momento ali é com Deus, é Deus que vai fazer,
É Ele que faz a água baixar. É Ele que faz a terra secar. Ela está umedecida, mas ela vai secar no tocante àquele monte de água. A água vai recuando, e quando a água começa a retroceder, aquela semente que você botou, ela vai morrer, ela vai germinar, e o processo começa de dentro para fora, é pela fé. Daqui a pouco você vai achar o quê? A semente que eu lancei, a semente que eu lancei, a semente que eu lancei. Hoje você está plantando, mas vai chegar a hora de você colher. Hoje você está lançando a semente, mas daqui a pouco você vai colher o fruto da semente que você está lançando. Porque tudo que você faz para Deus não fica sem pagamento. Ele paga bem, o salário dele é muito alto. Quem anda com Jesus, a Bíblia diz: meu é o ouro, Ageu capítulo 2, versículo 9, meu é o ouro, minha é a prata. Ele paga bem, ele paga bem. Ele não fica devendo nada para ninguém. Aleluia. Jesus, ele está derramando sobre a sua vida essa noite a fé. Você está aguardando o resultado da semente plantada. Daqui a pouco vai vir. Eu vou encerrar. E o texto diz que quando eles lançaram a rede, e fazendo assim, quando você faz o que Deus manda, dá certo. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade, mas não pegamos nada, passamos a noite toda, lançamos rede a noite toda, não achamos nada, aleluia. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade, no plural, de peixes. Mas porque mandas, faz aquilo que Ele manda, que você vai ter uma colheita. Quando eles obedeceram, eles lançaram a rede, diz a Bíblia que veio uma quantidade imensa, variada, de peixes no plural. E olha agora, era tão grande que rompia-se a rede. Sabe por quê? Porque a rede de Pedro não estava preparada para a quantidade de peixe de Jesus que ia entrar dentro daquela rede. Às vezes você quer uma bênção grande, mas a sua rede não está pronta. A palavra de Deus vai mostrar que os peixes começaram a esvair. Sabe por quê? Se fosse para eles ficar dentro da água, Jesus não tinha mandado eles entrar dentro daquela rede. Mas porque a rede não estava pronta para pescar o que eles queriam de Deus, começou a vazar. Às vezes você está só de olho na bênção, você tem que se preparar para quando a bênção chegar, você saber lidar com ela. Às vezes você quer tanto algo, você se esquece de preparar tudo para quando a bênção chegar, você só desfrutar, se alegrar e oferecer tudo que é a sua de graça. Pastor, a bênção veio, mas veio junto uma luta aqui, pastor. É porque você não preparou-se para quando a bênção viesse na tua mão, chegasse na tua mão, você saber lidar com as circunstâncias. Mas lembre-se, as circunstâncias não impedem o agir de Deus. É por isso que esse texto aqui é chamado de pesca maravilhosa. É porque veio uma grande quantidade de peixes. João capítulo 21, a pesca é chamada milagrosa, porque dentro daquele barco que Pedro estava e lançou a rede de novo, lançai do lado direito e achareis, acharam uma quantidade de 153 grandes peixes. A pesca de Lucas capítulo 5 é no mar aberto. A pesca de João capítulo 21 é próximo da praia. É no lugar onde Jesus parou para ensinar Pedro. Na primeira vez que ele se apartou só um pouquinho. A pesca de Lucas capítulo 5, maravilhosa, ela é no mar aberto. E lá vem uma quantidade variada de peixes. E João capítulo 21 é perto da praia e veio 153 grandes peixes. E a rede não se partiu. Porque eles aprenderam a lição. Você pode ter o barco, você pode ter a rede,
Falta você estar pronto para quando Jesus liberar a palavra e você vai achar. Eu vou fechar a Bíblia. Fique de pé. Jesus quer fazer uma grande obra na sua vida. Você está no culto da vitória e você tem passado momentos na sua vida que você fica pensativo concernente a bênçãos e vitórias que você quer alcançar da parte de Deus. Não é pecado. Deus é Deus da guerra, Deus é Deus de vitória. Ele é chamado de Senhor dos exércitos, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele entra em batalhas e guerras e ele dá vitória para aquele que busca. A palavra de Deus diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus necessário é aquele que ele existe, segundo que ele é galardoador daquele que busca. Então ele quer olhar em você e você precisa olhar para ele. Ele está te olhando, você olhando para ele pela fé. Ele está encontrando em você fé. Pronto. A segunda coisa, ele está olhando para você e você precisa crer que tudo que você faz para ele, você não fica de mão vazia. A Bíblia diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. Se tu estás buscando a Deus, como está escrito em Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas, ou todas as coisas serão acrescentadas. Você busca o reino de Deus e a justiça. As demais coisas, quem acrescenta? Quando Pedro ouviu a voz dele, quando Pedro entendeu, ele acrescentou: lança a rede e achareis. Pode lançar para pescar. Quando você obedece a palavra de Deus, ele acrescenta na tua vida. Os peixes é de Jesus, quem acrescenta é Jesus. Você quer que Deus vai acrescentar na sua vida? Eu quero chamar você aqui à frente, eu vou estar orando por você. Venha aqui à frente.